Disseram-lhes que os soldados americanos eram demônios monstros, que as torturariam, abusariam delas e as deixariam morrer em valas. Mas quando 247 mulheres japonesas desceram do navio de transporte na Baía de São Francisco, em 12 de setembro de 1945, o inimigo não as quebrou com violência. Quebrou-as com algo muito mais perigoso: gentileza, chocolate e sorrisos que não faziam sentido. Essas mulheres esperavam a morte. Em vez disso, receberam banhos quentes, camas com lençóis limpos e soldados que lhes abriam as portas. No terceiro dia, os sussurros começaram nos alojamentos. Nunca vimos homens assim. O que aconteceu a seguir destruiria tudo o que elas acreditavam sobre inimigos, sobre honra e sobre si mesmas. Estes relatos reais da Segunda Guerra Mundial revelam a humanidade escondida sob o horror da guerra. A névoa de setembro cobria densamente a Baía de São Francisco, transformando o mundo em tons de cinza e frio. O navio de transporte cortava a água lentamente, com motores que gemiam como algo exausto. No convés, 247 mulheres japonesas permaneciam agrupadas, as mãos agarradas às grades, os olhos arregalados de terror. A maioria era jovem, entre 18 e 30 anos. Haviam servido como enfermeiras, operadoras de rádio, tradutoras e secretárias para o exército imperial japonês em todo o Pacífico. Agora, vestiam uniformes rasgados, cabelos embaraçados e sujos rostos ocos por semanas de rações escassas a bordo. Algumas seguravam pequenas bolsas contendo tudo o que possuíam. Outras não tinham nada. O ar cheirava a água salgada misturada com combustível diesel. Gaivotas gritavam acima, circulando o navio como abutres. Através da névoa, a ponte Golden Gate emergiu lentamente, suas torres vermelhas, erguendo-se como um sonho impossível. As mulheres a observavam em silêncio. Nenhuma delas jamais havia visto algo assim. No Japão, a maioria das pontes havia sido reduzida a escombros pelos bombardeios. Ali estava uma ponte que parecia tocar o céu, intacta, perfeita, impossível. Eles vão nos matar quando desembarcarmos, sussurrou Ko, uma enfermeira de 22 anos de Osaka. Sua voz tremia enquanto falava com a mulher ao lado, Yuki, que havia trabalhado como operadora de rádio nas Filipinas. Yuki não respondeu. Apenas olhava para a costa que se aproximava, o maxilar travado. Ela sabia o que acontecia com prisioneiros. Tinha ouvido as histórias. Os oficiais de propaganda lhes diziam repetidamente: os americanos são selvagens. Eles torturam as mulheres japonesas. Tiram-lhes a dignidade. A morte será misericórdia diante do que as espera. A buzina do navio soou 3 vezes profunda e lúgubre. As mulheres estremeceram. Algumas começaram a chorar baixinho. Outras murmuraram preces aos ancestrais pedindo força. Algumas ficaram imóveis, incapazes de se mover, incapazes de pensar. As mentes em branco de medo. Quando o navio atracou no pier militar, soldados americanos apareceram no cais abaixo. Dezenas deles estavam dispostos em formações relaxadas, fumando cigarros, conversando casualmente entre si. As mulheres se apertaram nas grades, olhando para aqueles homens que haviam sido ensinadas a temer. Mas algo estava errado. Os soldados não rosnavam, não gritavam ameaças, nem sequer apontavam os rifles para o navio. Apenas esperavam alguns, rindo de algo que um amigo havia dito. Um soldado acenou para o navio, um gesto casual, quase amistoso. Ko agarrou o braço de Yuki. Você viu? Ele acenou. Talvez seja um truque, sussurrou Yuki em resposta, para nos fazer sentir seguras antes de... Não terminou a frase. Nenhuma das duas quis imaginar o que viria depois desse antes. A passarela desceu com um clangor metálico. Oficiais americanos apareceram no topo da rampa, pranchetas nas mãos, chamando ordens em inglês, que as mulheres não compreendiam. Um tradutor, um soldado nipo-americano, avançou e falou em sua língua. Vocês sairão do navio em fila única. Serão registradas, passarão por exames médicos e receberão alojamento. Nenhum mal lhes será causado.
Vocês são prisioneiras de guerra sob a proteção da Convenção de Genebra. As mulheres se entreolharam confusas. Convenção de Genebra. O que significava isso? Ko nunca ouvira essas palavras antes. Yuki sim, mas apenas em sussurros nunca explicados. Começaram a descer lentamente, relutantes pela passarela. Cada passo parecia caminhar em direção à execução. A madeira rangia sob seus pés, enquanto a névoa as envolvia. Abaixo, os soldados americanos esperavam, observando-as descer com expressões que não eram de raiva nem de crueldade, mas algo totalmente diferente. Curiosidade e quase gentileza. O pé de Ko tocou o solo americano pela primeira vez. Ela esperava sentir horror. Em vez disso, sentiu apenas confusão, porque o primeiro soldado que passou por ela sorriu. Não um sorriso cruel nem zombeteiro, apenas um sorriso. E isso era de algum modo mais assustador do que qualquer arma. As mulheres foram conduzidas a um grande prédio branco que cheirava a desinfetante e a algo floral que não conseguiam identificar. Lá dentro, enfermeiras americanas as aguardavam, uniformes impecáveis, rostos calmos e profissionais. Essa foi a primeira surpresa, mulheres. Os americanos haviam enviado mulheres para recebê-las. Por favor, removam seus uniformes e coloquem-nos nestes sacos, disse o tradutor. Vocês receberão roupas limpas após o exame médico e o banho. O pânico percorreu o grupo. Tirar os uniformes diante de estranhos. Ko sentiu o rosto queimar de vergonha. No Japão, a modéstia era tudo. Ser vista nua por estranhos era uma humilhação pior do que a morte. Mas que escolha tinham? Lentamente, relutantes, começaram a se despir. Algumas se viraram tentando esconder o corpo. Outras se apressaram como se a velocidade pudesse apagar a vergonha. As enfermeiras americanas moviam-se entre elas com delicada eficiência, sem julgamento, sem zombaria. Apenas entregavam a cada mulher uma toalha branca e apontavam para a sala seguinte. O exame médico foi rápido, mas minucioso. As enfermeiras verificaram ferimentos, infecções e sinais de doença. Faziam anotações em pranchetas, conversavam em inglês suave entre si e às vezes sorriam de forma tranquilizadora para as mulheres assustadas à sua frente. Uma enfermeira notou as mãos trêmulas de Ko e pousou gentilmente a própria mão em seu ombro. Está tudo bem, disse em inglês. Ko não entendeu as palavras, mas compreendeu o tom. Compreendeu a bondade no olhar daquela mulher. E começou a chorar. Depois vieram os banhos. Foram conduzidas a uma grande sala azulejada, onde dezenas de chuveiros cobriam as paredes. O vapor enchia o ar quente e espesso. O tradutor explicou que deviam se lavar completamente, que haveria sabão que poderiam demorar o tempo que precisassem. Sabão. Sabão de verdade. As mulheres ficaram imóveis, olhando para as barras brancas apoiadas em pequenas prateleiras sob cada chuveiro. Pegaram-nas lentamente como se fossem algo precioso e frágil. O sabão era liso, pesado, e cheirava a flores lilazes na primavera, a um mundo que a guerra não havia destruído. Yuki abriu a torneira e arfou quando a água quente caiu sobre seu corpo. Água quente não morna, não fria quente. Não sentia isso havia mais de um ano. Nos hospitais de campanha onde trabalhara mal, tinham água. Ao redor, outras mulheres choravam enquanto se lavavam. Algumas riam entre lágrimas, o som agudo e quase histérico. Outras apenas ficavam sob a água, deixando-a correr pelos rostos, cabelos e corpos, lavando meses de sujeira, medo e exaustão. Ko esfregou a pele até que ficasse rosada. Lavou o cabelo 3 vezes, desfazendo os nós que pareciam eternos. O sabão fazia uma espuma espessa e branca, e o cheiro das flores a envolveu como um sonho. Pensou no jardim de sua mãe em Osaka, no aroma das cerejeiras em abril antes de a guerra chegar. Quando finalmente saíram, receberam roupas íntimas limpas, vestidos cinza simples e meias de algodão macio. Os vestidos eram modestos, mas limpos, e serviam razoavelmente bem. Algumas mulheres se olharam nos espelhos nas paredes
e mal reconheceram o próprio reflexo. Limpas. Pareciam limpas. Uma mulher mais velha, chamada Tamoko, tocou o próprio rosto no espelho, os olhos arregalados. Eu havia esquecido, sussurrou. Esqueci que podia parecer assim. Mas sob o alívio, sob o conforto inesperado, uma sensação mais escura se agitava, confusão, vergonha. Elas deveriam estar sofrendo, deveriam ser torturadas. Em vez disso, receberam sabão, água quente e roupas limpas. Que tipo de inimigo fazia isso com seus prisioneiros? Foram então levadas a um refeitório que poderia acomodar 300 pessoas. Longas mesas se estendiam pela sala, cada uma coberta com uma toalha branca impecável. O cheiro chegou antes que entrassem pão assando carne, cozinhando café, sendo preparado manteiga derretendo. O aroma era tão rico, tão intenso, que várias mulheres pararam na porta, incapazes de seguir adiante. Por favor, sentem-se, disse o tradutor. O almoço será servido. As mulheres caminharam devagar até as mesas e se sentaram às costas rígidas, as mãos cruzadas no colo. Olhavam umas para as outras com olhos assustados. Aquilo não podia ser real. Tinha que ser algum tipo de truque. Talvez a comida estivesse envenenada. Talvez fosse a última refeição antes da tortura. Soldados americanos com uniformes de cozinha brancos apareceram carregando grandes bandejas. Passavam pelas fileiras colocando pratos diante de cada mulher. Ko olhou para o prato e prendeu a respiração. Frango assado dourado e brilhante, purê de batatas com um poço de molho marrom, vagens verdes, uma grossa fatia de pão branco com um pedaço de manteiga amarela, e ao lado, um copo de leite frio e uma xícara de café fumegante. Não via tanta comida num só prato havia 3 anos. Ao redor, as outras mulheres permaneciam imóveis, olhando para as refeições. Ninguém se movia. Ninguém comia. Apenas olhavam para a comida como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Por favor, comam, disse o tradutor suavemente. É para vocês. Ainda assim, ninguém se mexeu. Por fim, Yuki pegou o garfo. A mão tremia enquanto ela cortava um pequeno pedaço de frango e o levava à boca. Mastigou devagar, os olhos se fechando. O sabor explodiu em sua língua, rico, salgado, real. Engoliu e começou a chorar. Isso quebrou o dique. Mulheres ao redor começaram a comer, algumas devagar e com cuidado, outras com pressa, como se a comida pudesse ser tirada a qualquer instante. Lágrimas escorriam pelos rostos enquanto mastigavam. Algumas riam entre as mordidas, o som desesperado e alegre ao mesmo tempo. Outras comiam em silêncio, os olhos fixos nos pratos, as mentes incapazes de compreender o que estava acontecendo. Ko mordeu o pão, e a maciez a fez ofegar. Durante o último ano da guerra, ela comera pão feito de serragem e casca de árvore. Aquele pão era macio, branco, perfeito. Ela passou manteiga no pão com os dedos trêmulos e deu outra mordida. A riqueza do sabor a deixou tonta. Do outro lado da mesa, Tamoko chorava tanto que não conseguia comer. Segurava um pedaço de frango na mão, olhando para ele, o corpo inteiro sacudido pelos soluços. Meus filhos, sussurrou. Meus filhos estão passando fome em Tóquio e eu estou comendo frango. A culpa atingiu todas de uma vez. Enquanto elas se sentavam ali comendo frango assado e purê de batatas, suas famílias no Japão reviravam escombros em busca de restos. Seus filhos comiam sopa de grama. Seus pais morriam de fome nas ruínas das cidades bombardeadas. E ali estavam elas. O inimigo as alimentava melhor do que o próprio país delas jamais havia feito. Algumas afastaram os pratos, incapazes de continuar. Outras comeram tudo, movidas por uma fome tão profunda que superava a vergonha e a culpa. Algumas comeram e choraram ao mesmo tempo, as lágrimas caindo no purê, os corpos incapazes de escolher entre o alívio e a angústia. Os soldados americanos observavam das bordas da sala com expressões indecifráveis. Alguns pareciam desconfortáveis, mudando o peso de um pé para o outro.
Um soldado jovem sussurrou para outro. Elas estão chorando. Devemos fazer algo. Deixe-as comer, respondeu o soldado mais velho em voz baixa. Elas vão ficar bem. Mas será que ficariam? Cole não tinha certeza. Já não tinha certeza de nada. O inimigo deveria ser cruel. O inimigo deveria odiá-las. Mas aquilo era algo completamente diferente, e isso era o mais assustador de tudo. Após a refeição, as mulheres foram levadas aos alojamentos. Caminhavam atordoadas com o estômago cheio pela primeira vez em meses, as mentes tentando compreender tudo o que havia acontecido. Os alojamentos eram construções simples de madeira pintadas de branco, com pequenas janelas e fileiras organizadas de camas. Camas não esteiras no chão, não montes de palha. Camas de verdade com armações de metal, colchões, travesseiros e cobertores dobrados. Cada cama tinha um pequeno baú de madeira aos pés. O tradutor explicou que podiam guardar seus pertences pessoais nos baús, que poderiam escrever cartas para casa se quisessem, e que papel e lápis seriam fornecidos. Cartas para casa poderiam escrever para suas famílias. Cole escolheu uma cama perto da janela e sentou-se lentamente sobre o colchão. Era macio, não luxuoso, mas macio. Apertou-o com a mão, sentindo-o ceder sob o peso, e depois voltar à forma. Não dormia em um colchão desde que deixara o Japão 2 anos antes. Ao lado, Yuki passava a mão sobre o cobertor de lã com uma expressão distante. É grosso, disse suavemente. É inverno na Califórnia, e eles nos deram cobertores grossos. Outras mulheres exploravam o alojamento, abrindo baús, testando as camas, sussurrando umas às outras em vozes cheias de incredulidade. No fim da sala, um pequeno fogão a lenha permanecia frio e preparado. O tradutor explicou que seria aceso à noite para mantê-las aquecidas. Tomoko sentou-se na cama e enterrou o rosto nas mãos. Isto está errado, sussurrou. Tudo isso está errado. Somos prisioneiras. Devíamos estar sofrendo. Devíamos pagar pelo que nosso país fez. Mas em vez disso olhou ao redor do alojamento as camas, os cobertores, as janelas com cortinas, e murmurou. Em vez disso, eles nos tratam como seres humanos. Naquela noite, quando a escuridão caiu e as luzes foram apagadas, as mulheres se deitaram em suas camas envoltas em cobertores quentes, ouvindo os sons desconhecidos de uma base militar americana. Caminhões roncando ao longe, soldados chamando uns aos outros em inglês, o zumbido baixo de geradores. Do lado de fora, grilos cantavam e em algum lugar um rádio tocava música suave, jazzística e completamente estrangeira. Cole puxou o cobertor até o queixo e ficou olhando para o teto. Seu corpo estava quente. Seu estômago cheio. Estava limpa. Estava segura. E nunca em toda a vida se sentira tão confusa. Pensou nos filmes de propaganda que vira no Japão, os que mostravam os americanos como monstros sem alma, sem honra, sem piedade. Pensou nos oficiais que haviam lhe dito que se render significava tortura e morte. Pensou em tudo o que acreditara sobre o inimigo. E então, pensou no soldado que sorrira para ela no cais. Na enfermeira que tocara seu ombro com gentileza. No frango em seu prato. No sabão em suas mãos. Tudo o que sabia era mentira, e essa constatação era mais aterrorizante do que qualquer batalha que já testemunhara. Os dias começaram a seguir um ritmo que parecia surreal em sua normalidade. Todas as manhãs, às 6h30, um sino soava pelo campo suave e claro. As mulheres acordavam, vestiam seus simples vestidos cinza e arrumavam as camas com precisão militar, um hábito que nenhuma conseguia abandonar, mesmo como prisioneira. O café da manhã era servido a 7 mingau de aveia com açúcar mascavo e passas, ovos mexidos, torradas com geleia, frutas frescas, maçãs, laranjas, às vezes bananas, café e leite. Todas as manhãs essa abundância aparecia nas mesas como por magia. Após o café, eram designadas as tarefas de trabalho. Mas não eram os trabalhos forçados brutais que esperavam. Algumas foram enviadas à lavanderia do campo, lavando uniformes em grandes máquinas que faziam a maior parte do serviço.
Outras trabalhavam nas cozinhas ajudando a preparar as refeições sob a supervisão dos cozinheiros americanos. Algumas, com habilidades em inglês, foram designadas para traduzir documentos ou ensinar frases básicas de japonês a soldados americanos curiosos. Ko foi designada para o hospital do campo, ajudando as enfermeiras com tarefas básicas, dobrar ataduras, organizar suprimentos, limpar equipamentos. O trabalho era leve, quase delicado. Ela trabalhava ao lado de duas enfermeiras americanas, Helen e Margaret, que a tratavam não como inimiga ou prisioneira, mas como colega. Elas lhe mostravam como usar os equipamentos médicos, ensinavam palavras em inglês para diferentes materiais e às vezes compartilhavam o almoço com ela. A parte mais surpreendente era que recebiam pagamento. Todas as sextas-feiras, cada mulher recebia pequenas quantias em Camp Script, uma moeda de papel que só podia ser usada dentro do campo, mas que ainda assim tinha valor. Com esse dinheiro, podiam visitar o armazém do campo, uma pequena loja abastecida com itens que pareciam impossíveis barras de chocolate, Hershey's Nestlé Baby Ruth. As mulheres ficavam diante da prateleira de doces como crianças, diante de um altar, os olhos arregalados. No Japão, o chocolate havia desaparecido há anos, reservado apenas à elite militar. Ali, prisioneiras de guerra podiam comprá-lo com o salário de seu trabalho. Havia cigarros, batons, loções para as mãos lápis e cadernos pequenos frascos de perfume, lenços bordados com flores. Não eram necessidades. Eram luxos, coisas que tornavam a vida mais do que mera sobrevivência. Yuki comprou uma barra de chocolate em sua primeira visita à cantina. Levou-a de volta aos alojamentos como se fosse um tesouro, desembrulhando-a lentamente e quebrando um quadradinho de cada vez. A doçura derreteu em sua língua e ela fechou os olhos saboreando. Estou comendo chocolate, sussurrou para Ko. Somos prisioneiras de guerra e estou comendo chocolate. A rotina continuava. O almoço era ao meio-dia sempre quente, sempre farto. O jantar às 6 com carne em quase todas as refeições. Entre eles, havia pausas, períodos de descanso e até momentos de recreação. Os americanos haviam montado uma pequena biblioteca em um dos prédios, abastecida com livros japoneses que de algum modo haviam conseguido. As mulheres podiam pegar emprestado, ler no tempo livre, discutir as histórias entre si. Aos domingos não havia trabalho. Elas podiam descansar, escrever cartas ou participar de serviços religiosos, se quisessem. Um monge budista visitava o campo uma vez por mês, e missas cristãs estavam disponíveis todas as semanas. Os americanos acomodavam ambas as crenças. Essa rotina estranha, suave, quase doméstica, começou a desgastar a resistência delas de maneira mais eficaz do que qualquer tortura poderia. Seus corpos ficaram mais fortes. A cor voltou às bochechas. Ganharam peso. Os rostos, antes ocos, agora se enchiam, os ossos já não se projetavam sob a pele. Mas junto com a saúde física veio o tormento mental. Porque cada dia de conforto também era um dia de culpa. Cada refeição lembrava que suas famílias estavam passando fome. Cada barra de chocolate era uma traição a todos que sofriam em casa. E ainda assim, não conseguiam recusar. Não conseguiam rejeitar a comida, o calor, os pequenos gestos de bondade. Estavam presas não por arame farpado, mas pelo paradoxo de um inimigo que as tratava melhor do que seu próprio país jamais havia feito. À noite, as mulheres se reuniam em pequenos grupos nos alojamentos, falando em voz baixa, tentando compreender tudo. Algumas se agarravam desesperadamente às antigas crenças, insistindo que aquela bondade era um truque, que os americanos eram gentis apenas porque queriam informações ou cooperação. Outras começavam a questionar tudo o que haviam aprendido. A guerra havia terminado. O Japão perdera. E na derrota, descobriam algo que as abalava profundamente. O inimigo não era o que lhes haviam dito. O inimigo era algo muito mais complexo, muito mais humano e, por isso mesmo, muito mais assustador. As cartas de casa chegavam devagar, às vezes levando semanas ou meses para alcançar o campo.
Vinham em envelopes finos, o papel gasto e frágil, a caligrafia trêmula e desesperada. Cada carta era como uma faca no coração. A primeira carta de Co, enviada por sua mãe, chegou no fim de outubro. Ela se sentou na cama à luz do entardecer e a abriu com as mãos trêmulas. O papel era tão fino que podia ver através dele. A caligrafia da mãe, antes elegante e precisa, agora vagueava pela página em linhas irregulares. Minha querida Co, recebemos a notícia de que você está viva e prisioneira na América. Isso me traz tanto alívio quanto tristeza. Alívio por saber que vive. Tristeza pelo que deve estar enfrentando. Tóquio acabou. Nossa casa é escombros. Seu pai e eu vivemos em um abrigo feito de chapas de metal. Comemos uma vez por dia quando temos sorte. Hoje tivemos água de arroz e algumas folhas de repolho. Seu irmãozinho emagrece a cada semana. Pergunta por você constantemente. Ele se lembra de você lhe trazendo doces antes da guerra. Agora não há mais doces. Mal há o que comer. Mas estamos vivos, e isso é o suficiente. Espero que esteja sendo tratada com justiça. Espero que não esteja sofrendo demais. Rezamos por você todas as noites. Com amor, sua mãe. Co leu a carta 3 vezes, as mãos tremendo mais a cada leitura. Depois a dobrou com cuidado e colocou dentro do baú. Naquela noite não conseguiu jantar. Ficou olhando para o rosbife e as cenouras no prato e viu o rosto magro do irmão. Empurrou o prato e voltou para o alojamento. Não estava sozinha. Ao redor, outras mulheres recebiam cartas semelhantes, relatos de fome, desabrigo, desespero. O marido de uma havia morrido de desnutrição. Os pais de outra haviam sido mortos quando o bairro foi bombardeado. Uma terceira mulher recebeu a notícia de que seus filhos haviam sido enviados para viver com parentes no interior, porque não havia comida nas cidades. O contraste tornara-se insuportável. Ali na Califórnia, o campo estava cercado por abundância. Além das cercas, as cidades americanas fervilhavam de vida. As lojas estavam abertas e cheias de produtos. Crianças brincavam nos parques. Famílias dirigiam carros por ruas limpas, ladeadas por casas que nunca haviam sido bombardeadas. As mulheres viam tudo isso quando eram levadas para fora do campo para realizar trabalhos. A vida seguia normal e intocada, como se a guerra tivesse acontecido em outro planeta. Yuki trabalhou um dia em um campo colhendo vegetais ao lado de outras prisioneiras. Na hora do almoço, o guarda americano que supervisionava o grupo abriu sua lancheira metálica e compartilhou seus sanduíches com as mulheres. Fez isso de maneira casual, como se não fosse nada. Presunto e queijo em pão branco, embrulhado em papel encerado. Distribuiu os sanduíches como um homem alimentando pássaros em um parque. Minha esposa faz a mais, explicou ele através do tradutor. Ela sabe que vocês têm fome. A esposa, uma mulher que Yuki nunca conheceria, havia preparado sanduíches para prisioneiras inimigas simplesmente porque achava que elas poderiam estar famintas. Yuki recebeu o sanduíche com as 2 mãos, curvando-se profundamente enquanto as lágrimas corriam pelo rosto. Naquela noite, ela escreveu em um diário que começara a manter. A esposa do guarda mandou sanduíches. Ela não nos conhece. Éramos inimigas dela. O país dela lutou contra o nosso e pessoas morreram por causa disso. Mas ela mandou sanduíches. Como devo odiar pessoas assim? Como devo continuar leal a um império que me deixou morrer de fome enquanto o inimigo me alimenta? A transformação física era impossível de esconder. As mulheres pareciam mais saudáveis do que há anos. A pele brilhava, os cabelos reluziam. Tinham novamente carne nos ossos. Quando viam seus reflexos nas janelas ou espelhos, mal se reconheciam. Tomoko ficou diante de um espelho na sala de banho, uma manhã, olhando para o próprio rosto. Estou como antes da guerra. Sussurrou. Parece que estou saudável. Parece que estou bem alimentada. Tocou a própria bochecha, sentindo a maciez ali, a ausência de ossos salientes.
Então pensou nos rostos magros dos filhos na última fotografia que recebera e virou-se do espelho incapaz de se olhar mais. A culpa era esmagadora. Estar bem alimentada enquanto a família passava fome, dormir em uma cama quente, enquanto os pais viviam entre escombros, comer chocolate, enquanto os filhos catavam ervas para ferver na água. Isso era uma tortura mais sofisticada que qualquer espancamento. Era a tortura de receber misericórdia quando acreditava merecer punição. De ser tratada com dignidade quando esperava crueldade. De descobrir que tudo o que lhe haviam ensinado sobre honra, sacrifício e inimigos era mentira. E a mentira cortava mais fundo do que qualquer lâmina. Eram os pequenos momentos que as desarmavam as gentilezas casuais, que não faziam sentido os encontros breves que rachavam as muralhas cuidadosamente erguidas de ódio e medo. Certa tarde, Cole carregava um monte de lençóis dobrados para o hospital quando tropeçou em uma tábua solta no chão. Os lençóis voaram, espalhando-se pelo corredor. Ela caiu de joelhos imediatamente tentando recolhê-los, o rosto ardendo de vergonha. No Japão, tamanha desatenção lhe renderia uma repreensão severa, talvez algo pior. Mas em vez de raiva, ouviu risadas. Não risadas de escárnio, mas risadas quentes e gentis. Levantou o olhar e viu um dos médicos americanos, um jovem chamado Capitão Miller, sorrindo enquanto se ajoelhava para ajudá-la. Acontece com todo mundo, disse ele em inglês que ela não entendeu, mas o tom era claro. Ele não estava bravo, nem mesmo irritado. Apenas ajudava. Juntos recolheram os lençóis. Quando terminaram, ele lhe entregou a pilha, fez uma saudação brincalhona e foi embora assobiando uma melodia que ela não reconheceu. Cole ficou no corredor por 1 minuto inteiro, segurando os lençóis, tentando entender o que acabara de acontecer. Um oficial americano, havia se ajoelhado para ajudar uma prisioneira inimiga a recolher roupa de cama e ainda lhe sorrira. Quem eram essas pessoas? Outro dia, Yuki voltava dos campos quando ouviu música. Seguiu o som até uma janela aberta de um dos alojamentos americanos. Lá dentro, um grupo de soldados jovens estava reunido ao redor de um gramofone, ouvindo um disco de jazz e rindo. Um deles a viu parada do lado de fora e acenou para que se aproximasse. "Gosta de música?" perguntou por gestos, já que nenhum dos dois falava a língua do outro. Yuki assentiu hesitante. O soldado desapareceu por um instante e voltou com o disco nas mãos. Entregou-o a ela. Presente, disse usando uma das poucas palavras japonesas que conhecia. Purizento. Ela olhou para o disco Glenn Miller and His Orchestra. Tentou devolvê-lo balançando a cabeça, mas o soldado recusou. Não fique com ele para as garotas do seu alojamento. Naquela noite, as mulheres se reuniram ao redor, enquanto Yuki colocava o disco no pequeno toca-discos que lhes haviam dado para a recreação. A música encheu o alojamento vibrante metálica, completamente americana. Algumas franziram o senho e se afastaram incapazes de apreciar a música dos inimigos. Mas outras fecharam os olhos e balançaram suavemente, deixando o ritmo envolvê-las. Música era música, viesse de onde viesse. O momento mais marcante veio em novembro, quando a primeira onda de frio atingiu a Califórnia. As mulheres acordaram certa manhã com geada nas janelas e o vapor da própria respiração visível no ar. Encolheram-se sob os cobertores, temendo o frio que sabiam que penetraria até os ossos. Mas no café da manhã, o comandante americano fez um anúncio por meio do tradutor. Encomendamos cobertores e casacos quentes adicionais para todas as prisioneiras. Devem chegar até a próxima semana. Enquanto isso, aumentamos a quantidade de carvão para seus aquecedores. Mantenham-se aquecidas. E foi só isso, sem cerimônias, sem expectativa de gratidão, apenas uma declaração simples de que haviam notado o frio e estavam cuidando disso. Tomoko sentou-se à mesa com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles percebem quando estamos com frio. Sussurrou para as mulheres ao redor. O inimigo percebe quando estamos com frio e nos traz cobertores.
Pensou no inverno que sua família passara em Hiroshima 2 anos antes da bomba, quando haviam queimado móveis para se aquecer, porque o exército confiscara todo o carvão. Pensou nos lábios azulados dos filhos, nos corpos tremendo. Pensou em como seu próprio governo olhara para seus cidadãos e só enxergara recursos a serem usados e descartados. E agora, o inimigo trazia cobertores porque as prisioneiras poderiam sentir frio. A dissonância cognitiva era insuportável. E foram nesses pequenos gestos, o médico ajudando com a roupa de cama, o soldado oferecendo sua música, o comandante ordenando cobertores, que o mundo delas começou a desmoronar completamente. Porque como odiar alguém que a trata como um ser humano? Como manter a lealdade a uma causa quando o inimigo demonstra mais cuidado do que os próprios líderes de seu país? Essas perguntas as assombravam e não havia respostas. Em dezembro, a guerra interior que cada mulher travava dentro de si tornara-se mais brutal do que qualquer batalha externa que tivessem testemunhado. Ko passava a maior parte das noites acordada, olhando para o teto escuro dos alojamentos, a mente girando em círculos sem jamais chegar a uma conclusão. Durante o dia trabalhava no hospital ajudando as enfermeiras americanas em suas tarefas. Já havia aprendido inglês o suficiente para entender comandos básicos e até sustentar conversas simples. A enfermeira Helen começara a ensiná-la termos médicos, repetindo as palavras com paciência, até que Ko conseguisse pronunciá-las corretamente. No dia anterior, Helen apertara seu ombro e dissera: "Você tem talento para isso. Deveria ser enfermeira depois da guerra." Depois da guerra. Como se houvesse um depois. Como se Ko tivesse um futuro além daquele arame farpado, além daquele estranho limbo de ser uma inimiga tratada como convidada. À noite, ela tirava as cartas da mãe e as lia à luz da lanterna sob o cobertor. As palavras nunca mudavam, mas doíam mais a cada leitura. Fome, frio, desespero. O irmãozinho cada vez mais fraco, o pai tossindo sangue porque dava sua ração de comida às crianças. E ali estava ela ganhando peso, aprendendo inglês, sendo elogiada por uma enfermeira americana. A culpa era física, pesava no peito, como uma pedra dificultando a respiração. Cada garfada parecia uma traição. Cada noite quente na cama, um crime. Ela vivia melhor do que jamais vivera no Japão. Melhor do que a maioria dos civis japoneses, mesmo antes da guerra. E fazia isso em cativeiro inimigo. O que isso a tornava? Uma sobrevivente, uma traidora. Ambas nenhuma. A luta de Yuki era diferente, mas igualmente dolorosa. Fora uma patriota devotada, uma verdadeira crente no imperador e na causa da grande Ásia Oriental. Voluntariara-se para o serviço militar, acreditara em cada palavra da propaganda e estivera disposta a morrer pelo Japão. Mas agora, cada crença que sustentara começava a ruir. Disseram-lhe que os americanos eram racistas, que tratariam os japoneses como sub-humanos. No entanto, todos os dias via soldados americanos tratá-las com um respeito casual, que desafiava tudo em que acreditava. Disseram-lhe que a cultura americana era superficial e corrupta. No entanto, encontrava-se cantarolando as melodias de jazz que ouvia no rádio. Disseram-lhe que se render significava uma desonra pior que a morte. No entanto, ali estava ela viva, limpa, saudável, e a desonra que sentia não tinha a ver com a rendição, mas com o conforto que experimentava. Certa noite sentou-se no alojamento com o diário aberto, tentando escrever seus pensamentos, mas as palavras não vinham. Como poderia explicar aquilo a si mesma quanto mais a outra pessoa? Por fim escreveu: "Tornei-me o inimigo. Não porque estou sendo mantida pelos americanos, mas porque comecei a vê-los como humanos. E ao vê-los como humanos, traí tudo o que me ensinaram. Mas se o que me ensinaram era mentira, então a que fui leal. Por que sacrifiquei tanto? E se o sacrifício foi por nada, o que sou eu?" A pergunta ficou ali na página sem resposta, e talvez sem possibilidade de resposta. Ao redor delas, outras mulheres viviam suas próprias crises silenciosas. Algumas enfrentavam isso se agarrando ainda mais ao ódio,
recusando-se a falar com os americanos, comendo em silêncio amargo, aceitando o conforto, mas rejeitando qualquer conexão humana. Sentavam-se separadas, rostos duros, olhos frios. Aceitavam sobreviver, mas nada além disso. Outras iam para o extremo oposto, abraçando a nova realidade, com um entusiasmo que beirava o desespero. Aprendiam inglês com avidez, riam das piadas dos soldados, ouviam a música americana sem culpa. Pareciam despir sua identidade japonesa, como um casaco velho, envolvendo-se na aprovação americana, como se isso pudesse protegê-las da escuridão do que haviam perdido. Mas a maioria das mulheres existia em algum lugar entre esses extremos, divididas em conflito, incapazes de abraçar completamente qualquer um dos lados. Estavam presas em uma terra de ninguém psicológica, transformadas demais para voltarem a ser quem eram, mas ainda japonesas demais para aceitarem plenamente o que estavam se tornando. Os americanos, por sua vez, pareciam alheios a essa luta interna. Prisioneiras que se adaptavam bem, que estavam saudáveis, cooperativas e até amigáveis. Não viam as lágrimas à meia-noite, os diários cheios de culpa, as conversas sussurradas sobre lealdade e traição. Ou talvez vissem, mas simplesmente não soubessem o que fazer a respeito. Porque como se ajuda alguém cujo mundo inteiro está desmoronando? Como se consola alguém cujo sofrimento vem não da crueldade, mas da bondade? Os debates começaram silenciosos em sussurros, depois que as luzes se apagavam. Mas com o passar das semanas tornaram-se mais altos, mais intensos, mais desesperados. As mulheres precisavam dar sentido ao que estava acontecendo com elas, e a única maneira de fazer isso era conversando, discutindo, lutando com as ideias juntas. Ainda somos japonesas, insistia Fumiko, uma ex-tradutora que havia trabalhado nas Filipinas. Era uma das mais rígidas, recusava-se a aprender inglês, a sorrir para os americanos, comia de costas para os guardas. Nada do que eles fazem muda quem somos. Eles nos alimentam porque a Convenção de Genebra exige, não porque se importam. Tudo isso é teatro político. Quando voltarmos ao Japão, seremos julgadas pela forma como mantivemos nossa dignidade no cativeiro. Que dignidade, retrucou Yuki, a voz afiada amarga. Fomos enviadas à guerra por homens que nos prometeram vitória e glória. Não nos deram nem uma coisa nem outra. Deram-nos fome e derrota. Agora o inimigo nos alimenta, nos veste, nos trata como seres humanos, e devemos nos envergonhar disso. Acabei de sentir vergonha. Você está sendo doutrinada, disparou Fumiko. É exatamente isso que eles querem, que esqueçamos quem somos, que fiquemos gratas, que nos tornemos cúmplices. Cúmplices de quê? Perguntou Ko em voz baixa. Sentada em sua cama, abraçava os joelhos contra o peito. A guerra acabou. O Japão perdeu. Do que exatamente estamos sendo cúmplices ao aceitar comida e abrigo? Da nossa própria humilhação, respondeu Fumiko. Da narrativa de que a América é a vencedora misericordiosa e nós somos as derrotadas gratas. Da mentira de que eles são melhores do que nós. Talvez sejam melhores do que nós, disse uma jovem chamada Satiko, que tinha apenas 19 anos e fora escriturária em uma unidade médica. Talvez não melhores, mas diferentes. Fui ensinada que os americanos não tinham honra nem respeito pela vida humana. Mas vi mais respeito aqui do que jamais vi no exército imperial. Vi oficiais espancarem soldados por pequenas falhas. Vi comandantes enviarem homens à morte certa e chamarem isso de glória. Aqui vejo soldados que brincam entre si, que tratam seus superiores como pessoas que seguem ordens, mas não os adoram. Isso não é fraqueza. É outra coisa. É democracia, disse Tomoko suavemente. Era a mulher mais velha do alojamento, perto dos 40, e suas palavras tinham peso. Li sobre isso antes da guerra em livros que depois foram proibidos. A ideia de que o povo pode questionar a autoridade, de que os líderes servem ao povo, em vez do contrário, achei que fosse fantasia. Mas vendo esses americanos, acho que talvez seja real. A democracia não os impediu de lançar bombas atômicas sobre nossas cidades, respondeu Fumiko friamente.
A democracia não os impediu de incendiar Tóquio, de matar centenas de milhares de civis. Não os romantize só porque estão sendo gentis conosco agora. O silêncio caiu sobre o alojamento porque Fumiko tinha razão, e todas sabiam disso. O mesmo país que lhes dera chocolate e cobertores também havia causado uma destruição que desafiava a compreensão. Como ambas as coisas podiam ser verdade? Como os americanos podiam ser capazes de tamanha bondade e tamanha crueldade ao mesmo tempo? Talvez, disse Yuki lentamente, é isso que os torna poderosos. Eles conseguem fazer ambos. Conseguem destruir completamente os inimigos e depois tratá-los com misericórdia. Isso não é fraqueza. É força. Uma força aterrorizante. As conversas continuaram noite após noite sem nunca chegar a uma conclusão. Surgiram divisões geracionais. As mulheres mais velhas que lembravam o Japão antes do militarismo estavam mais dispostas a questionar o que haviam aprendido. As mais jovens, criadas na propaganda, lutavam mais para se desprender das crenças. Algumas pararam de participar dos debates, mergulhando no silêncio, incapazes de enfrentar perguntas sem respostas. Outras tornaram-se obcecadas discutindo por horas, como se encontrar as palavras certas pudesse dar sentido ao que não tinha sentido. Mas por baixo de todos os argumentos de todas as lutas intelectuais, havia uma verdade simples e devastadora que todas sentiam, mas poucas conseguiam dizer, tinham sido enganadas sobre o inimigo, sobre a guerra, sobre o que significavam lealdade e honra. As mentiras lhes custaram tudo: suas casas, suas famílias, seu senso de identidade. E agora restava-lhes juntar os cacos de um mundo despedaçado, tentando reconstruir algo novo a partir das ruínas. Era exaustivo, era doloroso e era necessário, porque não poderiam seguir em frente até reconhecerem a verdade. E elas não podiam voltar a ser o que haviam sido antes. Estavam presas na transformação e a única saída era seguir em frente. O ponto de virada veio no final de dezembro, quando o campo organizou uma celebração de Natal. As mulheres observaram fascinadas enquanto os americanos decoravam uma grande árvore no salão de recreação, com luzes enfeites e uma estrela no topo. Nunca tinham visto nada parecido. O comandante anunciou por meio do tradutor que as prisioneiras estavam convidadas para a festa de Natal. Haveria comida especial, música e presentes. Presentes para prisioneiras de guerra. A maioria das mulheres compareceu por curiosidade. Sentaram-se em fileiras de cadeiras, observando os soldados americanos apresentarem canções e pequenas peças teatrais. Parte do espetáculo era claramente cômico, embora o humor nem sempre se traduzisse bem. Mas os americanos estavam tentando. Estavam apresentando um show para suas prisioneiras, tentando oferecer-lhes um pouco de alegria. Então vieram os presentes. Cada mulher recebeu um pequeno pacote embrulhado. Cole abriu o seu com as mãos trêmulas e encontrou dentro uma barra de sabão, um pente, um pequeno espelho e uma barra de chocolate. Coisas simples, práticas, mas embrulhadas em papel colorido com uma fita como se fossem preciosas. Ela ficou olhando para os presentes no colo e sentiu algo se partir dentro de si. Não um rompimento doloroso, mas algo que se abria como uma semente rachando para permitir que algo novo brotasse. Aqueles não eram presentes luxuosos. Não estavam tentando comprar sua lealdade ou gratidão. Eram apenas humanos. Um ser humano oferecendo a outro algo pequeno e gentil, porque era Natal. Foi então que Ko compreendeu. Os americanos não as tratavam bem por uma estratégia política calculada. Não seguiam a Convenção de Genebra por medo ou obrigação. Faziam isso porque era simplesmente assim que tratavam as pessoas mesmo, inimigos, mesmo prisioneiros, mesmo mulheres japonesas com quem haviam estado em guerra semanas antes. Essa era a verdade perigosa. O poder americano não vinha apenas de bombas e balas, mas da ideia de que toda pessoa tinha valor, de que até o inimigo merecia dignidade básica, de que a vitória não exigia crueldade. Essa era a ideologia contra a qual elas haviam lutado, a ideia de que o indivíduo importava mais do que o coletivo,
de que os direitos humanos existiam independentemente da nacionalidade ou lealdade. E funcionava. Estava funcionando nelas naquele momento. Cada refeição, cada cobertor, cada pequeno gesto de gentileza era uma demonstração dessa filosofia. Vocês podem nos destruir com seus exércitos, esses atos pareciam dizer, mas nós as reconstruiremos com nossa misericórdia. Mostraremos que há um caminho melhor. Yuki sentou-se ao lado de Ko segurando seus próprios presentes embrulhados com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não é uma arma, sussurrou. É apenas o que eles são. É isso que torna tudo tão devastador. Ao redor, outras mulheres também choravam. Não lágrimas de tristeza, mas algo mais complexo, lágrimas de alívio, talvez de reconhecimento, talvez de luto pelos ideais em que haviam acreditado e pelos sacrifícios feitos em nome deles. Tomoko levantou-se, caminhou até a frente da sala e curvou-se profundamente diante do comandante americano. O salão silenciou. Pelo tradutor, ela disse: "Obrigada por nos tratarem como seres humanos. Nós não esperávamos isso. Fomos ensinadas a esperar crueldade, mas vocês nos mostraram algo diferente, algo que ainda não compreendemos totalmente, mas pelo qual somos gratas." O comandante pareceu desconfortável com a gratidão, mudando o peso de um pé para o outro, o rosto levemente vermelho. "Estamos apenas seguindo as regras, senhora", respondeu. "A Convenção de Genebra exige tratamento adequado dos prisioneiros de guerra. Não estamos fazendo nada especial. Mas estavam sim. Porque seguir regras que protegiam até os inimigos tratar prisioneiros com dignidade, mesmo quando o próprio povo morrera em suas mãos, escolher a misericórdia quando se podia escolher a vingança, isso significava tudo. Esse era o verdadeiro ponto. Quando a festa continuou, algo mudou nos alojamentos. As intransigentes tornaram-se menos numerosas. Os debates ficaram mais silenciosos. Um cansaço coletivo pairou sobre as mulheres, o cansaço da resistência finalmente cedendo. Não conseguiam manter o ódio diante daquela humanidade persistente. Não conseguiam se apegar à propaganda que chamava os americanos de demônios, quando aqueles demônios lhes davam presentes de Natal. Não conseguiam permanecer leais a um império que as havia abandonado, enquanto o inimigo era o único que as mantinha vivas. A transformação não estava completa. Levaria anos, talvez décadas, para algumas processarem plenamente o que haviam vivido. Mas naquele momento, naquele salão decorado com uma árvore de Natal, presentes embrulhados e soldados americanos cantando canções natalinas, algo fundamental mudou. Começaram a ver seus carcereiros não como inimigos, mas como pessoas. Pessoas falhas, certamente. Pessoas capazes de atrocidades, sem dúvida. Mas pessoas ainda assim. E ao enxergá-las assim, começaram a questionar tudo o mais que haviam aprendido. A arma mais poderosa que a América possuía não era a bomba atômica. Era a ideia simples e radical de que a dignidade humana transcendia fronteiras nacionais. E essa arma estava funcionando exatamente como planejado. O momento de espelho veio em janeiro de 1946, em uma tarde comum de terça-feira. Ko estava trabalhando no hospital organizando suprimentos médicos em uma sala de armazenamento, quando viu seu reflexo na porta de vidro de um armário. Parou imóvel e olhou fixamente. Não se reconheceu de imediato. A mulher no reflexo tinha bochechas arredondadas, pele limpa, olhos brilhantes e cabelos saudáveis que reluziam mesmo sob a luz fraca da sala. Ela parecia jovem novamente viva. O olhar vazio e assombrado que havia marcado seu rosto nos 2 últimos anos de guerra havia desaparecido por completo. Parecia como antes da guerra. Não parecia melhor do que antes da guerra, porque mesmo no Japão, em tempos de paz, ela nunca havia se alimentado tão bem, nunca tivera acesso a esse nível de cuidado médico, nunca fora tão saudável. O inimigo tinha feito isso. O inimigo a havia restaurado a si mesma. As mãos de Ko começaram a tremer. Ela se apoiou contra o armário, respirando em soluços curtos.
porque naquele momento, ao ver seu próprio reflexo saudável, o peso total da traição caiu sobre ela. Não a traição dos americanos, a traição de seu próprio país. O Japão havia tomado sua juventude, sua saúde, sua inocência, e as usara como combustível para a máquina de guerra. O Japão a havia alimentado com propaganda, em vez de comida, com ideologia, em vez de remédio, e exigira seu sacrifício sem oferecer nada em troca. O Japão lhe dissera que sofrer era nobre, que a fome era honrosa, que morrer pelo imperador era a mais alta vocação. Tudo mentira. Tudo uma mentira. Porque ali estava ela, uma prisioneira de guerra mais saudável e mais feliz do que jamais fora como cidadã livre do império. Ali estava alimentada, vestida e tratada com dignidade pelas mesmas pessoas que lhe ensinaram a temer e odiar. Os americanos não a quebraram com crueldade. Quebraram-na com a verdade. A verdade de que ela merecia ser alimentada, cuidada, tratada como ser humano. E essa verdade demoliu tudo o que ela acreditava saber sobre lealdade, honra e sacrifício. Ela deslizou até o chão, encostando as costas no armário, e chorou. Não foram lágrimas silenciosas, mas soluços profundos e dolorosos, que vinham de um lugar primitivo e ferido. Chorou pela garota que fora que acreditara na propaganda. Chorou pelos anos desperdiçados servindo uma causa que nunca a valorizou. Chorou pela família ainda sofrendo no Japão, ainda presa na mentira. Chorou por todos que morreram acreditando que seu sacrifício significava algo, quando na verdade haviam sido apenas combustível para homens que nunca se importaram com eles. A enfermeira Helen a encontrou ali 10 minutos depois. A americana olhou para o rosto de Ko e de algum modo entendeu tudo sem precisar de palavras. Sentou-se no chão ao lado dela sem tocá-la, sem tentar consertar nada, apenas ficando ali presente, partilhando sua dor. "Está tudo bem", disse Helen em voz suave, embora Ko mal entendesse inglês. "Está tudo bem sentir raiva. Está tudo bem sentir-se traída. Você foi enganada. Tem todo o direito de sofrer por isso." Ko a olhou através das lágrimas que embaçavam seus olhos. Aquela mulher, uma americana, que teria todo o motivo para odiá-la, cujo país havia estado em guerra com o dela, que provavelmente perdera amigos ou familiares para balas japonesas, estava sentada no chão de um hospital, oferecendo consolo a uma prisioneira inimiga em colapso. E naquele instante, a visão de mundo de Ko não apenas se rachou, ela se despedaçou por completo. Agora ela compreendia. Era isso que significava a democracia. Era isso que queria dizer acreditar que cada indivíduo tinha valor inerente, independentemente do lado em que estivesse numa guerra. Essa era a filosofia contra a qual o Japão havia lutado, a ideia de que os direitos humanos não eram concedidos por imperadores, nem conquistados por sacrifício, mas simplesmente existiam, porque os seres humanos existiam. O Japão havia perdido a guerra. Mas mais do que isso, o Japão havia perdido sua própria ideologia. Porque quando se colocavam os dois sistemas lado a lado, um que tratava os seres humanos como ferramentas do Estado e outro que os reconhecia como indivíduos com dignidade, a diferença era inegável. Ela pensou em seu irmãozinho em Tóquio faminto. Pensou no soldado americano que no dia anterior havia dividido o almoço com ela. Pensou no imperador em seu palácio intocado pelo sofrimento do povo. Pensou no comandante americano que ordenara cobertores extras para as prisioneiras com frio. A comparação era devastadora e impossível de negar. Naquela noite, Ko levantou-se nos alojamentos e falou às mulheres reunidas. Sua voz era calma, mas firme. "Hoje me vi em um espelho", disse. Parecia saudável. E percebi que pareço melhor agora como prisioneira do que jamais pareci como cidadã livre do Japão. E isso não é porque a América é perfeita. É porque o Japão nos falhou. Falhou completa e absolutamente. Ela olhou ao redor para rostos que mostravam tanto simpatia quanto resistência. Não estou dizendo que devemos esquecer quem somos. Não estou dizendo que devemos nos tornar americanas, mas estou dizendo que precisamos reconhecer a verdade.
Fomos enganadas sobre a guerra, sobre o inimigo, sobre pelo que nosso país realmente lutava. E até reconhecermos isso, não poderemos seguir em frente. O silêncio encheu o alojamento. Então, lentamente, uma a uma, as mulheres começaram a assentir. Algumas choraram, outras desviaram o olhar, mas a maioria concordou. Porque todas já haviam se visto em espelhos. Todas já haviam sentido a dissonância de estarem mais saudáveis no cativeiro do que na liberdade. Todas haviam lutado com a mesma e devastadora realização. O inimigo as tratara como seres humanos e, ao fazê-lo, revelara que o próprio país delas nunca o fizera. Esse foi o momento em que tudo mudou. Não gradualmente, mas de repente, como uma represa se rompendo. A resistência, a negação, o apego desesperado às antigas crenças, tudo se desfez numa enxurrada de verdade dolorosa e libertadora. Elas ainda eram japonesas, sempre seriam japonesas. Mas elas nunca mais seriam as mesmas mulheres que acreditaram na propaganda, que confiaram cegamente, que acharam nobre sofrer pelo Estado. Haviam sido transformadas e não havia retorno. Quando o inverno deu lugar à primavera, começaram a circular rumores sobre a repatriação. Navios estavam sendo preparados. Providências estavam sendo tomadas. Em breve, as mulheres seriam enviadas de volta ao Japão. A notícia deveria ter trazido alegria. Estavam indo para casa de volta as famílias, ao país, à cultura. Era isso o que esperavam, não era? Mas em vez de alegria, sentiram medo. Ko passava as noites acordada olhando para o teto, o estômago revirado em angústia. O que encontraria ao voltar? As cartas da mãe descreviam uma devastação total. Tóquio estava em ruínas. A comida era escassa. As doenças se espalhavam. O Japão que ela lembrava, o Japão das cerejeiras dos festivais e da ordem, havia desaparecido, substituído pelo caos, pela fome e pelo desespero. E ela retornaria saudável, bem alimentada, com carne nos ossos e cor no rosto. Como explicaria isso à família faminta? Como olharia nos olhos vazios do irmãozinho e lhe contaria que comera frango assado enquanto ele procurava ervas daninhas para ferver? Tenho medo, confessou Yuki, certa noite enquanto estavam sentadas em suas camas. Tenho medo de voltar. Que tipo de pessoa isso me torna? O Japão é meu lar, minha família está lá, mas pensar em deixar este lugar... A voz se apagou, incapaz de continuar. Você se sente culpada? Perguntou Tomoko, completando a frase. Porque este campo, esta prisão, foi mais gentil conosco do que nosso próprio país jamais foi. E isso é algo que não podemos dizer em voz alta sem parecer traidoras. Mas é verdade, murmurou Sachiko. Tenho tentado não pensar nisso, mas é verdade. Não quero voltar para a fome. Não quero voltar para um país que vê as mulheres apenas como ferramentas para os homens. Não quero voltar a ouvir que meu valor se mede apenas pelo serviço ao Estado. As conversas continuaram sempre em sussurros, sempre cheias de vergonha, porque o que admitiam era indizível. Haviam chegado a preferir o cativeiro na América à liberdade no Japão. Não porque amassem a América, nem porque tivessem abandonado sua identidade, mas porque as necessidades humanas básicas, comida, abrigo, dignidade, importavam mais do que conceitos abstratos de lealdade e patriotismo. Algumas mulheres começaram a perguntar aos oficiais americanos se poderiam ficar, se havia alguma maneira de permanecer nos Estados Unidos em vez de retornar ao Japão. As respostas eram sempre as mesmas: não. A Convenção de Genebra exigia repatriação. Elas tinham de voltar. Mas o simples ato de perguntar mostrava o quanto haviam mudado. Aquelas mulheres que foram ensinadas de que a morte era preferível à desonra, agora imploravam para permanecer entre seus antigos inimigos em vez de retornar à pátria. A propaganda dizia que os americanos as quebrariam. E, de certo modo, a propaganda estava certa, mas a quebra não viera pela crueldade. Viera por algo muito mais poderoso, a simples demonstração de que havia uma maneira melhor de viver. Os navios partiram em abril de 1946.
As mulheres ficaram no convés observando a Baía de São Francisco desaparecer atrás delas, a ponte Golden Gate encolhendo no horizonte. Muitas choraram. Algumas acenaram para os guardas americanos no cais que haviam vindo se despedir. A travessia do Pacífico levou 3 semanas. As condições não eram tão confortáveis quanto as do campo, os navios estavam lotados e o mar agitado, mas eram alimentadas regularmente e tratadas com dignidade. Nada como as travessias de pesadelo dos anos de guerra. Quando a costa japonesa finalmente surgiu no horizonte, as mulheres se aglomeraram nas grades tentando avistar a terra natal. O que viram fez seus corações afundarem. Devastação. Devastação total e absoluta. Cidades reduzidas a cinzas, portos cheios de navios meio afundados, litorais marcados por bombardeios. Ao passarem por Hiroshima, puderam ver a extensão do estrago da bomba atômica, uma cidade inteira simplesmente desaparecida, achatada, apagada. Desembarcaram em Yokohama e a realidade as atingiu em cheio. Edifícios esqueléticos, ruas cobertas de escombros, pessoas em trapos revirando destroços, crianças de barrigas inchadas e olhos ocos pedindo comida, mulheres vendendo o que tinham roupas, heranças de família a si mesmas, apenas para sobreviver. Era para isso que estavam voltando. Esse era o lar. Ko desceu do navio e pisou no solo japonês sem sentir alegria, apenas uma tristeza esmagadora. Ao seu redor, outras mulheres choravam não de felicidade, mas de horror pelo que o país havia se tornado. Passaram por um centro de repatriação, receberam suprimentos mínimos e foram liberadas para encontrar suas famílias. Ko embarcou num trem para Tóquio, observando pela janela a paisagem destruída, florestas queimadas, pontes desabadas, cidades fantasmas onde antes havia vida. Encontrou sua família num abrigo improvisado num bairro que antes fora próspero. Sua mãe parecia ter envelhecido 20 anos. O pai estava doente de tuberculose. O irmãozinho, agora com 12, estava tão magro que mal o reconheceu. Quando a viram saudável, de rosto cheio, visivelmente bem alimentada, as primeiras expressões foram de alegria. Mas a alegria logo se transformou em confusão. Depois, em algo diferente. Algo que se parecia com acusação. "Você está bem?", disse a mãe com cuidado. "Os americanos te trataram bem." Ko a sentiu incapaz de falar enquanto as lágrimas lhe escorriam pelo rosto. Porque ela entendeu o que a mãe não dizia: "Você estava comendo enquanto nós morríamos de fome. Você estava segura enquanto nós sofríamos. Você estava com o inimigo enquanto perdíamos tudo." A culpa que Ko havia sentido no campo não era nada comparada ao que sentia agora. Os anos passaram. O Japão se reconstruiu, transformando-se lentamente das ruínas em uma potência econômica. A ocupação terminou. A democracia criou raízes desajeitadamente no início, depois de forma mais firme. As mulheres que haviam sido prisioneiras na América se espalharam pelo país, reconstruindo suas vidas e raramente falando sobre o que viveram. Mas estavam mudadas. Fundamental e irrevogavelmente mudadas. Ko tornou-se enfermeira inspirada pelo tempo que passara ajudando no hospital do campo americano. Nunca se casou dedicando a vida a curar. Nos anos 1960, abriu uma pequena clínica em Tóquio, tratando os pacientes com uma filosofia que aprendera no cativeiro, que toda pessoa, independentemente de status ou origem, merece dignidade e cuidado. Ela guardou seus livros de enfermagem americanos, aqueles que a enfermeira Helen lhe dera de presente ao se despedirem. Às vezes, quando a clínica estava silenciosa, folheava as páginas e lembrava-se da mulher que se sentara com ela no chão do hospital enquanto chorava. Yuki casou-se com um soldado americano durante a ocupação e mudou-se para a Califórnia. Causou um escândalo em sua família, mas ela não se importou. Já tinha visto o suficiente para saber que amor e bondade valiam mais que orgulho nacional. Teve 3 filhos que cresceram bilíngues e biculturais igualmente à vontade, com hachis e garfos, aprendendo com a mãe que a identidade não precisa ser única nem pura.
Tomoko voltou para seus filhos e passou o resto da vida tentando lhes ensinar o que havia aprendido, que a propaganda é perigosa, que questionar a autoridade não é apenas aceitável, mas necessário, que o valor de uma pessoa não vem de servir ao Estado, mas de sua humanidade inerente. A maioria das mulheres nunca falou publicamente sobre o tempo em que foram prisioneiras. A vergonha era profunda demais, as contradições dolorosas demais. Mas em conversas privadas com filhas e netas, transmitiram o que haviam aprendido. Ensinaram a próxima geração a questionar, a pensar criticamente, a reconhecer a propaganda quando a vissem. Ensinaram que o inimigo nem sempre é quem dizem que é, e que às vezes as pessoas que te tratam com mais humanidade são aquelas que você menos espera. E assim o sabão, o chocolate, os lençóis limpos, tudo isso se tornou mais do que objetos físicos. Tornaram-se símbolos da arma mais devastadora que a América possuía, a crença simples de que toda a vida humana tem valor, mesmo a dos inimigos, mesmo a daqueles que lutaram contra você. Para aquelas mulheres japonesas, o gosto do chocolate e o cheiro do sabão se tornaram prova de que tudo o que lhes ensinaram era mentira, que o inimigo podia mostrar misericórdia, que a dignidade era mais poderosa que a crueldade, que às vezes o fardo mais difícil de carregar não é o ódio, mas a bondade vinda de quem você esperava o ódio. Nos últimos anos de vida, Ko contou à sobrinha sobre o tempo no campo americano. A jovem, nascida décadas após o fim da guerra, ouviu de olhos arregalados. Então, os americanos foram bons com você? Perguntou. Ko balançou a cabeça lentamente. Não é tão simples. Eles lançaram bombas atômicas sobre nossas cidades. Mataram centenas de milhares de civis. Foram capazes de coisas terríveis. Ela fez uma pausa, olhando pela janela para a Tóquio moderna, toda vidro-aço e prosperidade. Mas também foram capazes de misericórdia, de tratar seus inimigos com dignidade. E essa misericórdia me mudou mais do que qualquer castigo poderia. Fez-me questionar tudo. E essas perguntas me levaram à verdade. Uma verdade dolorosa, mas ainda assim verdade. Ela sorriu tristemente. Passei a vida tentando transmitir o que aprendi, que seu inimigo pode te tratar melhor do que o seu próprio povo. Que a propaganda é sempre uma mentira, não importa quem a diga. Que a dignidade humana transcende fronteiras e nacionalismos. Essas lições me custaram tudo o que eu acreditava. Mas me deram algo muito mais valioso: a capacidade de enxergar com clareza. Essa é a história que vale a pena lembrar. A história dessas mulheres que descobriram que o verdadeiro campo de batalha não era entre nações, mas entre ideologias, uma que via os seres humanos como ferramentas e outra que os via como indivíduos dignos de proteção, mesmo quando eram seus inimigos. A história importa. Ela nos lembra que a humanidade pode existir mesmo nos tempos mais sombrios, e que às vezes a arma mais poderosa de todas é a simples bondade. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir esta história. Deixe um comentário dizendo o que você pensa. E lembre-se, o passado tem lições para nós se tivermos coragem suficiente para aprendê-las.